Vamos orar para a gente começar? Jesus, nós te entregamos, Senhor, esse momento agora, Jesus. Pai, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo mentes, ouvidos, Senhor, para que a gente possa estar te ouvindo, para que a gente possa estar correspondendo àquilo que o Senhor quer, Pai. Jesus, eu me coloco, Senhor, como um canal seu, Jesus. Eu não tenho nada em mim, nada, mas eu sei que o Senhor tem algo para comunicar, Senhor, e eu só estou aqui disponível, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o seu Espírito Santo possa estar guiando, Senhor, e que a gente possa, no final disso tudo, Senhor, sair daqui transformado para a honra e glória do seu nome. Amém? Então, vamos lá, gente. Vou começar. Quem aqui, com certeza todo mundo, né? Porque eu já. Quem aqui já recebeu um convite? Para alguma coisa, sei lá, um convite. Já recebeu um convite de aniversário, casamento, sei lá, uma festa, alguma coisa, algum convite. Todo mundo já recebeu, né? Quando você recebe esse convite, você pode aceitar ou você pode recusar. Afinal de contas, é um convite, ninguém vai te obrigar, né, a fazer isso. Então, por exemplo, se você foi convidado para um casamento, aí você disse sim para esse casamento. Esse casamento, ele vai te custar alguma coisa, não vai? Assim, principalmente as mulheres, né? Se você vai no casamento, você tem o cabelo, você tem a maquiagem, você tem a roupa, aí você sempre quer comprar um brinco novo, você quer, e aí vai, né? E assim vai. Aí tem o presente, aí tem o tempo que você vai disponibilizar para aquilo acontecer. Então, assim, você vai rolar um sacrifício ali, não vai? Mas, enfim, você está indo lá prestigiar alguém que você ama, que ama você, que se dispôs a te convidar, que também está gastando um recurso ali para ter a sua presença, não é? Então, você vai porque você ama, porque você quer estar junto, porque é um momento especial, não é isso? Mas você pode também escolher não ir, certo? E se você não for, também está tudo bem. Ok. A outra pessoa pode até falar, não, tudo bem, mas lá no fundo, né, fica assim chateadinha, né? Porque, afinal de contas, ela te colocou na lista, então você é importante, né? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre um convite que nós também recebemos. E esse convite ele é para todos nós. E nós podemos aceitar ou nós podemos recusar. E o que eu quero falar com vocês hoje é algo que está muito forte no meu coração, já faz bastante tempo, e eu acredito que Deus separou esse momento para eu falar sobre isso, e lá no final vocês vão entender o porquê. Então, o que eu gostaria de falar com vocês é sobre um convite de Jesus. Amém? Vocês estão comigo ainda? Ficou linda essa arte. Vamos lá, gente. E o que a gente vai usar de texto base é Mateus 16, 24. Um texto muito conhecido, mas que a gente vai dar uma destrinchadinha nele hoje. E ele fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como eu disse, um versículo muito conhecido, mas que gera uma pergunta: será que de fato a gente tem vivido ele verdadeiramente? E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, Jesus ele faz um convite. E ele fala lá no começo do versículo, né? Se alguém quiser, então você pode não querer, né? E como a gente falou, esse convite pode ser aceito ou ele pode ser recusado. No entanto, esse convite aqui ele tem umas condições meio claras. Né? E não se trata apenas de seguir Jesus só por palavras, com palavras ou só por conveniência, mas com renúncia, compromisso e entrega. Então, Deus tem ministrado muito no meu coração sobre essas renúncias e essas entregas. E esse questionamento ele tem ficado muito mais forte no meu coração nos últimos 2 anos. E lá no final eu vou contar o porquê. Então, eu tenho realmente pensado muito sobre isso, se eu tenho cumprido com todas essas exigências de verdade, se eu realmente tenho me entregado como Jesus pede para eu me entregar.
E nessa caminhada a gente vai precisar deixar algumas coisas para trás, né? E elas não são fáceis de deixar, mas elas são possíveis. Porque se Jesus conseguiu, ele veio, se fez carne, habitou entre nós, foi tentado em todas as coisas, suportou todas as coisas para ser o nosso modelo. Então, se ele esteve aqui e ele fez a vontade do Pai, é porque a gente também pode. Amém? Então, Paulo fala lá em Filipenses 3, do 7 ao 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perca por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, Paulo, ele perdeu carreira, ele perdeu as suas conexões, mas ele abriu mão disso tudo alegremente, como a gente pode ver aqui, porque agora ele segue a Cristo. Paulo, ele foi um discípulo com um profundo relacionamento pessoal com Deus, e a vida dele é uma inspiração. A gente tem que se inspirar na vida de Paulo. E ele percebe a inutilidade de tudo aquilo que ele acreditava antes, quando ele se encontrou com Jesus. Ele não confiava mais naquelas coisas, ele passou a confiar em Jesus. Então, Paulo, ele foi encontrado em Jesus. E a minha pergunta para a gente é: será que nós podemos ser também encontrados em Jesus? E é engraçado esse texto, porque nos capítulos anteriores vai falar ali de alguns milagres de Jesus, né? Quando ele alimentou a multidão, muitas curas, sinais, maravilhas e tudo isso. E eu sempre me pergunto, assim, quando eu estou lendo esse texto, né? Jesus, ele arrastava uma multidão, né, gente? A Bíblia fala de multidões, multidões e multidões. Era muita gente, né? Na multiplicação dos pães e peixes, a gente viu lá que era muita gente. E eu fico me perguntando, aonde estavam todas essas pessoas que viram tudo isso quando Jesus estava sendo condenado e crucificado? Aonde eles estavam? Por quê? Será? Será que essas pessoas estavam somente atrás daquilo que Jesus podia fazer? Elas queriam um benefício do reino, mas elas não estavam dispostas a carregar a cruz do rei. Então, fica aí mais esse questionamento. Paulo fala lá em Filipenses 3:10, quero conhecer a Cristo e experimentar do grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte. Conhecer e seguir a Cristo e participar dela. O que precisamos para nos tornarmos realmente seguidores de Jesus. Então, Jesus, ele nos convida para ser discípulos dele e não a multidão. Discípulo vai morrer com ele e por ele. E a multidão só vai atrás daquilo que ele pode fazer. Mas ser discípulo de Cristo vai exigir de nós muitas renúncias. E Jesus, ele nos convidou para um discipulado muito profundo. A gente pode ler, negar a si mesmo e tomar a cruz. É muito profundo. E eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre essas exigências, sobre as exigências desse convite. Estão comigo ainda? Vai dar certo. A primeira dela, negue-se a si mesmo. Eu coloquei aqui, destronando o seu eu. Então, a gente pode falar sobre inúmeras coisas, né? Sobre o negue-se a si mesmo. Inúmeras. Tem um monte de coisa. Mas eu trouxe 3 coisinhas para a gente falar, que foi a que eu senti de compartilhar com vocês, até porque não tem tempo para a gente falar sobre muitas coisas, né? Porque é um assunto que poderia ser muito mais extenso. Mas a primeira delas, e talvez seja a que vocês estão mais cansados de ouvir sobre esse versículo. Negue-se a si mesmo quer dizer o quê? Não peca. Não é? Não pode pecar. Mas é muito mais profundo do que isso. Mas é muito mais profundo mesmo. Então, mas vamos dar uma pincelada no pecado, que é bom, né? De vez em quando lembrar que não pode pecar.
Então, vamos lá. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Claríssimo, né? Claríssimo. 1 João 3,9. Então, assim, você nasceu de novo, né? Você recebeu uma nova natureza, você recebeu a natureza de Cristo, então, pecado é algo que realmente nós precisamos deixar para trás. Então, seguir Jesus é abandonar essas práticas do pecado. As duas coisas, elas não combinam. A Bíblia fala que treva não se mistura com luz. Então, aquele que está na luz não pode andar em trevas. Ok? Então, mas a boa notícia aqui, para a gente não deixar isso pesado, a boa notícia é que o sacrifício de Jesus, ele deu para a gente o perdão, o acesso ao perdão. Então, quando a gente tem essa vida com Jesus, quando a gente começa a caminhar com Ele, Ele nos deu a sua graça, através do seu sacrifício. Então, essa graça, ela vai nos capacitar a conseguir andar em luz, né? A andar longe do pecado. Significa que você não vai ter vontade? Não. Significa que talvez você não pode cair em algum momento? Também. A gente está sujeito a isso. Mas essa graça, ela precisa gerar na gente arrependimento. Esse arrependimento, ele precisa vir, porque a graça, ela não veio para a gente poder pecar deliberadamente e pedir perdão a hora que a gente quiser, né? Assim, apesar de que Jesus perdoa em todo tempo, obviamente, mas ele quer gerar em nós muito mais do que isso. Ele quer gerar em nós transformação. Esse é o poder do Evangelho da Graça, né? Paulo vai falar lá sobre uma mudança de mentalidade. Então, ele quer provocar na gente, Jesus quer provocar na gente uma mudança de mentalidade. Então, o Evangelho, ele vai nos convidar a isso, né? Então, é mais um convite que Jesus está nos fazendo, né? Eu te dei a graça, eu te empoderei, eu deixei o Espírito Santo para que vocês fossem capazes de andar em luz. Amém? Então, que essa realmente seja a verdade da nossa vida. Porque o pecado, ele entristece o coração de Deus. A gente sabe disso. E a gente que vive essa vida com Jesus, a gente que está seguindo a Jesus, a gente quer agradar o coração de Deus. Isso precisa ser a nossa vontade, de agradar o Senhor. Então, você ficar longe do pecado é o que vai arrancar esse sorriso de Deus, né? Porque Ele espera isso de nós. Ele se sacrificou por isso, né? Ele se sacrificou para que a gente pudesse ter relacionamento de novo com Deus. E o pecado, ele nos separa do Senhor. Ele nos afasta do Senhor. Então, que a gente possa hoje ter essa consciência de verdade, assim, de que Deus, ele quer ter um relacionamento pessoal com a gente. Não é só um relacionamento distante, de, tipo, eu conheço Jesus, eu aceitei Jesus, e é isso, eu vou continuar caminhando. Ele me salvou, eu aceitei Ele, então eu recebi a salvação. Mas é muito mais que isso. Você acha que o sacrifício de Jesus na cruz foi só para te salvar? Não. Ele quer ter muito mais. Ele quer ter um relacionamento pessoal. Ele quer mostrar quem Ele é. Ele quer mostrar quem você é nesse relacionamento. Então, que realmente a gente possa estar negando o pecado todos os dias. Porque isso só vai nos aproximar cada vez mais de Deus. E um exemplo disso, que a gente pode ver na palavra, é Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos. E isso era, para os judeus, um pecado abominável, assim, né? Era aqueles que extorquia. E a Bíblia fala que ele era um cobrador de impostos corrupto. Ele realmente extorquia, né? Ele não estava ali fazendo o que era certo. Mas ele teve um encontro com Jesus. Ele se encontrou com Jesus. Jesus entrou na casa dele. E a partir do momento que ele teve esse encontro com Jesus, a vida dele não foi mais a mesma. É o que Jesus quer para nós. A partir desse encontro, a nossa vida não vai ser mais a mesma. Então, a Bíblia fala que ele se arrependeu, ele doou parte do seu dinheiro para os pobres, porque ele entendeu que parte do dinheiro que ele tinha era fruto de roubo, de corrupção. Então, ele deu aos pobres e ele devolveu 4 vezes mais para quem ele extorquiu.
Isso é arrependimento. Isso é mudança de mente. Isso é eu reconhecer que eu errei e ir lá consertar e não fazer de novo. É muito mais do que só uma mera mudança de rota. É uma transformação genuína. Ele se arrependeu de verdade. Ele se encontrou com Jesus. Ele recebeu um convite e ele aceitou. Então, para a gente seguir Jesus, a gente precisa abandonar a prática do pecado. Amém? O segundo negar a si mesmo que eu coloquei aqui é negar o controle. Eita, troço difícil, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Por que que a gente insiste em querer ter o controle da nossa vida? Por quê? Se a Bíblia é totalmente contrária a isso, mas a gente insiste, né? Se a maioria, se for perguntar, a pessoa tem um plano A, um plano B, um plano C, um plano e assim vai indo, né? Se não der certo isso, eu vou para lá. Se não der certo mais não sei o quê, eu tenho esse outro. Porque é palpável. É fácil você querer ter o controle. Você está vendo, você está fazendo, né? Se não der certo aqui, eu dou um jeitinho. Eu vou lá e faço de novo. Mas não tem como a gente seguir Jesus e achar que a gente vai controlar tudo. Não combina, as duas coisas não combinam. Seguir Jesus é confiar plenamente na vontade dele e negar o controle. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está em Romanos. Ser filho de Deus é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. E esse controle que a gente insiste em ter em nós, ele vai revelar um coração orgulhoso. Porque eu acho que eu sei fazer melhor do que Deus. Não é? Eu tenho todo o meu plano aqui, eu posso apresentar para Deus e falar, aqui, Deus, você nem precisa ter o trabalho de pensar. Eu pensei por você. Olha que coisa. Se você fizer assim, vai ser tão lindo, tão legal. Vai dar boa, tenho certeza. Só que não. E sabe o que é mais louco? Porque Deus me confrontou muito com isso. Eu tenho uma tendência de ser uma pessoa muito controladora. Extremamente. E eu fui muito confrontada com isso nos últimos 2 anos, assim, muito mesmo. E quem que quis ter o controle de tudo e afrontou Deus? Assinado Lúcifer. É o pecado original do orgulho. Ele quis ser melhor do que Deus. E será que a gente, quando não larga o controle, também não estamos querendo ser melhores do que Deus? Claro que fazer planos é bom, é necessário, né? Não estou falando aqui, leva a vida, não. Mas os filhos de Deus, eles querem fazer a vontade do Pai, como Jesus fez. Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Os nossos planos, eles precisam ser submetidos ao Senhor. E se Ele falar não para o seu plano? Você está disposto a mudar tudo? Deus falou um belo não para o meu plano. Às vezes, a gente vai levando a vida e a gente nem leva para Deus os nossos planos e as nossas vontades, porque a gente não quer nem ouvir o não dele. Porque assim, sabe? Se eu não falar, ele não vai me dizer que não. Se eu continuar fazendo, eu não estou desobedecendo. Vai que, gente, eu já pensei nisso. Eu, assim, estou falando para mim também, Deus me pegou muito com isso. Porque se eu não estou falando para o Senhor, eu estou aqui escondendo tudo isso, e o controle nada mais é do que uma autodefesa também. Você tem um controle e você quer controlar tudo, você está se defendendo de alguma coisa. Eu me defendia de algo. E eu entendi que não dava mais. Sabe por quê? Porque carregar isso é muito pesado. É pesado demais você querer controlar todas as coisas. Porque você vai sempre estar se frustrando.
E há quem tem o controle de tudo. Como Deus gosta de frustrar os planos. Parece assim que daí é que ele frustra mesmo, sabe? Que é para te pegar, que é para te torcer, te arrebentar, te quebrar no meio. É um negócio louco, assim. Né? Realmente ser partido, como a gente está falando aqui esse ano, né? E o exemplo assim mais incrível nisso, assim, mais top, depois de Jesus, né, obviamente. Quem abriu, né, quem abriu mão de tudo, quem realmente entregou o controle completamente na mão de Deus, né, foi Abraão. Ele abriu mão do conforto da casa dele. Pensa, ele estava lá com a família dele de boa, tinha a casa dele, estava tudo certo. Provavelmente ele tinha planos com a esposa. E Deus falou o que para ele? Sai da sua terra, do meio aí dessa família, e vai. Para onde? Vou te mostrar. Pensa, você faria isso? Se Deus te pedisse isso hoje? Sai da onde você está e vai. Mas para onde? Não sei. Deus só vai. Gente, isso é assim, entregar o controle para Deus de uma maneira incrível, assim. É uma entrega que ela é admirável. Admirável. Muitas vezes a gente não está disposto a fazer isso. A gente está aqui louvando a Deus, a gente está levantando a mão, a gente está falando, Senhor, eu te dou a minha vida, eu quero você e tudo mais. Mas, de fato, quando Deus vem e Ele pede as coisas, a gente não entrega. Não entrega. Que daí Deus, não, aqui não mexe. Não mexe aqui, está confortável aqui. Está gostosinho aqui, deixa eu aqui. Não mexe comigo. Ele abriu mão do controle sobre aquilo que ele mais amava. Ele esperou anos para ter o filho. Anos pela promessa. E quando ele teve Jesus, Deus pediu o quê? Entrega. Sacrifica. E o que Abraão fez? Que foi sacrificar. Ele nem questionou a Deus. Olha o nível dessa entrega. Ele não questionou a Deus. Quando eu estava orando sobre isso, há um tempo atrás, e eu estava pensando sobre isso, assim, eu estava realmente no momento onde Deus estava me confrontando muito sobre isso. E o Espírito Santo me falou, se Abraão não tivesse obedecido, e se ele não tivesse ido, subiu para sacrificar Isaac, ele não teria experimentado a provisão. A gente só experimenta a provisão de Deus quando a gente decide entregar. Porque como que você vai experimentar a provisão e cuidado de Deus se você não está entregando? Ou isso realmente me confrontou. Muito, muito e muito. Porque o que eu precisava entregar dependia uma provisão. Dependia, era uma provisão. E Deus falou, se você não entregar, você não vai experimentar da minha provisão. Tem coisas que Deus vai precisar arrancar da gente, que Deus vai precisar realmente pegar para a gente poder experimentar e conhecer um novo atributo do seu caráter. Faz parte de quem Deus é. E Ele não faz isso porque Ele é mau, Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele faz isso porque Ele quer se revelar a nós de uma maneira diferente e surpreendente. Né? E, com certeza, Abraão, ele foi um cara que marcou a história. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos aqui hoje também porque Abraão decidiu obedecer ao Senhor. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um outro exemplo de quem abriu mão do controle completamente. Maria, mãe de Jesus. Ela era só uma menina, cheia de sonhos, de planos. Só uma menina. Estava ali, prestes a se casar, estava só vendo coisa de casamento, provavelmente, né? Estava cheia de expectativa com o casamento. De repente, aparece um anjo e fala, você vai ficar grávida. Como assim? Né? Como é que fica o controle?
Eu estava aqui planejando meu casamento, a minha vida, preparando a minha casa, né? Minha vida familiar, como seriam as coisas lá na frente. De repente, você vai dar luz a um menino e você está grávida. Oi? E o que ela falou para o anjo, né? Eis-me aqui. Gente, isso é realmente abrir mão do controle. Pensa, ela poderia ser morta por conta disso. A lei permitia que ela fosse morta. Mas ela simplesmente confiou em Deus. Ela entregou o controle. Ela falou sim para o Senhor. Isso também é um nível de entrega. É umas coisas doidas mesmo, né? E certamente ela foi uma mulher que marcou a história. Ela deu à luz ao menino Jesus. É uma baita entrega. E que isso realmente possa queimar no nosso coração, assim, que a gente possa sair daqui hoje com essa vontade, sabe, de entregar tudo para Deus, de entregar tudo para Ele, de entregar todo o controle na mão dele e de confiar plenamente que Ele é bom, que o plano dele é muito melhor do que o nosso. E se Ele está pedindo alguma coisa, se Ele está pedindo algo que você está segurando, que está ali exigindo muito de você, é porque Ele sabe o caminho, que Ele é o melhor caminho, Ele sabe o que Ele tem para você. Ele sabe que a escolha dele, que o plano dele, que os sonhos dele são muito melhores do que os seus. A terceira coisa que eu coloquei aqui sobre negue-se a si mesmo. E aqui o buraco vai ficando mais embaixo. Negar a sua realidade. Negar a si mesmo é mais do que abrir mão do pecado, mas é abrir mão também da sua realidade aparente, para viver a realidade do reino. Pois quando sou fraco é que sou forte. Gente, eu não tenho dúvidas que tem gente aqui com inúmeras histórias, inúmeras realidades, muitas coisas que marcaram sua vida, dores, feridas, traumas, e que te trouxeram uma marca, te marcaram com algo, talvez te caracterizaram com alguma coisa. Enfim, tem uma palavra sobre você. Mas a gente não pode seguir Jesus se a gente ficar apegado a essa realidade. Não tem como. Como a gente conversa com pessoas, a gente faz alguns atendimentos pastorais, bastante gente. Como a gente olha e a gente conversa com tanta gente que você vê tanto potencial, você vê tanta coisa boa naquela pessoa, você olha e fala, nossa, essa pessoa podia estar fazendo isso, ela podia estar fazendo aquilo, mas ela está completamente presa a uma realidade que, assim, não é para ela. Pode até ser uma verdade. Não estou dizendo que não. Pode ser uma verdade. Mas não é a realidade de Deus para a sua vida. Isso me pegou muito. Mas muito. Que é negar uma verdade mesmo. Algo que está aí cravado no seu coração. Que eu não estou aqui dizendo que talvez seja uma mentira. Né? Às vezes, te fizeram isso mesmo. Às vezes, você tem essa fraqueza. Mas a palavra de Deus fala, pois quando sou fraco é que sou. E um exemplo. Vamos falar aqui agora sobre algumas pessoas que negaram a sua realidade para experimentar, para seguir a Jesus. A mulher do fluxo de sangue. Qual era a realidade dela? Ela era uma mulher impura, rejeitada, abandonada, não tinha amigo, não podia estar no meio de ninguém. Ela era isso tudo, de fato. A doença dela, o que ela sofria, fazia dela uma mulher impura, rejeitada, abandonada por todos, que não poderia estar
no meio das pessoas. Não poderia ter relacionamento com as pessoas. Não tinha futuro para essa mulher. Não existia futuro para ela. Essa era a realidade dela, é uma verdade. Mas ela não aceitou a realidade. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi atrás dele. E ela sabia que se ela ao menos tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Se ao menos ela se encontrasse com Jesus, a realidade dela seria transformada. Amém? E ela se tornou uma testemunha viva do Senhor. Uma testemunha viva da cura, de uma mudança de realidade, uma mudança de vida. Um outro exemplo sobre isso. Jabes. A história fala que a sua mãe teve complicações no parto. Foi um parto muito difícil. E no momento que ela deu a luz a ele, ela o chamou de Jabes. Ela falou, meu filho vai se chamar Jabes, porque com muita dor e sofrimento eu dei a luz a ele. Então, o nome Jabes significa dor e sofrimento. E nessa cultura, na cultura hebraica, o nome ele era muito relevante, muito importante. Ele ia definir a identidade e destino da pessoa. Era uma cultura muito forte, realmente. Então, Jabes era dor e sofrimento. Agora, imagina ele todos os dias sendo chamado, ó dor, ó sofrimento. Todos os dias. Era a realidade de Jabes. Ele era isso. Foi colocado isso sobre ele. Essa era a realidade dele. Mas ele fez uma oração. Ele orou ao Senhor. E ele disse, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a sua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Ele negou a sua realidade, ele não aceitou aquela realidade que fazia parte da vida dele. Foi aquilo que falaram que ele era. Mas ele orou para ser abençoado, para que Deus ampliasse as suas terras, para que a mão do Senhor estivesse com ele. E ele pediu, Senhor, me guarda dos maus e me livra das dores. Ele pediu para que Deus o livrasse do seu destino de dor. Ele orou para ser livre desse destino. E Deus ouviu as suas orações, porque a palavra fala. E foi Jabes o mais ilustre entre os seus irmãos. Então, no lugar de dor, Deus deu a ele a honra. E certamente mudou a história dele. Amém? Vocês estão aí? Então, sabe o que a sua realidade ela revela? Uma dependência de Deus. Quando a gente chega diante de Deus e a gente entrega a nossa realidade, a gente encontra no Senhor poder para mudar tudo isso. Então, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que a gente pode dizer aqui? Senhor, eu não vou mais murmurar e nem me vitimizar pelas minhas fraquezas e pelas minhas dores. Pelo contrário, eu vou me alegrar nelas, porque é nas minhas fraquezas que eu vou ver o poder do Senhor. É ali que o Senhor quer usar. É as suas fraquezas que o Senhor quer usar. É ali que Ele quer revelar quem Ele é ali que Ele quer revelar dependência. Quando você fala para o Senhor, Senhor, eu tenho essa realidade, eu tenho essas dores, eu tenho esses traumas, eu tenho essas feridas, essa é a minha história. Eu não posso mudar ela. Mas, Senhor, eu te entrego para que o Senhor use ela para a honra e glória do seu nome. E com certeza você vai encontrar no Senhor força e o poder do Espírito Santo para ter essa realidade transformada. Então não deixa a sua realidade te paralisar. Deus tem grandes coisas para vocês. Eu tenho certeza que Deus tem uma promessa para cada um. Ele tem um plano para cada um. Ele tem algo para cada um. Ele quer usar cada um de vocês em alguma coisa. Mas não deixa as mentiras de Satanás te pararem. Não deixa essa história vir. Não deixa isso te paralisar naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Tem gente parando por conta disso.
Tem gente parando porque não está aceitando que Deus pode mudar a sua realidade. Tem gente parando porque não consegue entender a identidade que Deus te deu. Ele te deu uma identidade e não é essa. Que em nome de Jesus, o Senhor fale com vocês sobre isso mesmo. E que isso não paralise mais, porque os campos estão prontos, a gente está precisando de trabalhador. Tome a sua cruz, o peso da missão. Então, depois de Jesus pedir para a gente negar a nós mesmos, ele vai pedir para a gente tomar a nossa cruz. Está bem fácil essas exigências, né? Está bem de boa. Então, a cruz, ela não é só uma fase ruim da sua vida. Ela é um estilo de vida. Ela precisa ser um estilo de vida. E quando eu estava pensando sobre isso, e Deus me trouxe algo diferente assim nessa perspectiva sobre tomar a sua cruz. Eu acho que eu compartilhei numa mesa de almoço, né? A gente estava falando sobre isso. E quando eu estava no momento de oração, e eu estava em algum momento que eu precisava fazer algumas entregas mesmo, e eu fiquei imaginando assim sobre tome a sua cruz. E eu realmente imaginei uma pessoa num caminho andando com a cruz. Você está lá carregando sua cruz. Eu fico imaginando a cruz muito pesada, né? Porque a gente vê nos filmes lá, quando mostra Jesus levando a cruz, era grande, era pesado. E a cruz que ele fala aqui é essa cruz. Então, como é que a gente vai carregar a cruz e carregar outras coisas junto? Não tem como. Quando eu estava escrevendo sobre isso, eu lembrei de uma mensagem do Rafa. Vocês lembram que ele veio com uma mochila bem pesada? Você acha que a gente conseguiria carregar uma mochila daquela, cheia de coisa, e mais uma cruz? Não ia dar certo. Não faz sentido. E aqui eu comecei a ver que carregar a cruz de Cristo é eu deixar tudo para trás. Porque eu só posso carregar ela. E sabe por que Jesus pediu para a gente carregar? Porque ela serve como um lembrete. Todas as vezes que a realidade quiser de novo bater a sua porta. Todas as vezes que alguém te ofender, te ferir, te magoar, não dá mais para olhar para isso. Porque você olha para o ladinho e você vê a cruz aqui, ó. Não dá mais para pegar. E sabe o que ela está me lembrando? Que eu morri para mim mesmo. A cruz revela que eu morri para tudo isso. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Carregar a cruz nos faz ser mais parecidos com Jesus, porque o próprio Jesus carregou a cruz. Carregar a cruz nos torna mais parecidos com Ele. Quer um exemplo disso? Estevão. Ele foi apedrejado injustamente. E no momento em que ele estava sendo apedrejado, nos seus últimos suspiros, ele orou não por ele, mas ele orou para que Deus perdoasse aqueles que estavam atacando. Com certeza, naquele momento, talvez, assim, vamos conjecturar, no momento de dor e sofrimento, ele estava morrendo aos poucos sendo apedrejado. Imagina uma morte por apedrejamento, deve ser terrível. Será que algumas dúvidas não tentaram entrar no seu coração? Será que naquela hora ele não quis orar, Senhor, mata todo mundo que está fazendo isso comigo? Será que não deu raiva? Será que a justiça não tentou entrar no coração dele? Pode ser. Mas quando ele olhou para o lado aqui, ó, ele viu a cruz de Cristo.
Não dava para largar ela. Que homem é esse? Que no momento que estava morrendo, injustamente, orou para que aqueles que o atacavam fossem perdoados. Isso é morrer para você mesmo. E eu sei que é pesado. Eu sei que é forte, eu sei que é difícil. Mas se Jesus pediu, é porque é possível. E isso faz parte do convite que ele fez para a gente. Não tem como se aceitar só uma parte, a outra não. É tudo, é o pacote completo. Então, ali na cruz, a gente vai ter a nossa identidade revelada. A gente tem a identidade de Cristo revelada a nós. Porque por meio da cruz que a gente está carregando, é que a gente foi feito filho dele. Feito filho de Deus. 2 Coríntios 4,10 diz: trazemos sempre nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Paulo, ele foi um exemplo de quem tomou a cruz, de quem abraçou a missão dele, fez isso ser algo diário na sua vida. Ele foi preso diversas vezes, foi espancado, apedrejado, perseguido, sofreu naufrágio, abandono, mas ele não deixou a sua missão, ele viveu por ela até o fim. E a palavra fala: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Que a gente possa ser como Paulo, que a gente possa realmente carregar a missão de Jesus todos os dias. Carregar a cruz todos os dias. Não deixar a missão para trás. Vão existir perdas no caminho? Vão existir perdas no caminho. Não tem como dizer que não, faz parte de caminhar com Jesus. Mas vale a pena. Vale a pena. Paulo fala: nada importa comparado ao peso de glória. Comparado àquilo que nós vamos encontrar. Ele mesmo falou, a gente leu lá no começo: eu considero tudo isso como esterco. Nada. Perto daquilo que nós vamos encontrar no Senhor. Carregar a cruz vai revelar a nossa fidelidade e o nosso compromisso com Cristo. E meu convite para você hoje é que você possa ver a cruz não como uma fase ruim da sua vida, como algo ruim que está acontecendo, ou um sofrimento, mas de uma maneira muito mais profunda, como um símbolo de fidelidade e amor a Jesus. Amém? E aqui eu vou para o meu último ponto. Então, assim, a gente já passou pelas exigências desse convite, né? E a gente viu que ela não está lá embaixo em letra pequenininha com asterisco. Ela está bem clara. Né? Não é que ele não é uma cilada. Está claro, está aqui. Jesus falou: calcula o custo. Depois disso tudo, por que eu devo aceitar esse convite? Eu vou passar por tudo isso. A gente podia esgotar várias coisas aqui. Várias coisas, mas eu vou trazer duas que ficaram muito fortes no meu coração. Porque ele me deu uma nova identidade e um destino. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos os seus filhos. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com eles, também com eles seremos glorificados. Identidade e destino. Deus nos deu uma identidade, nós somos filhos. Ele nos adotou como filho. Ele nos fez herdeiros com Ele. Nós temos direito a tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Isso é um destino, isso é uma identidade. Com Ele também seremos glorificados. Isso é uma promessa. Vale a pena aceitar esse convite. Segundo, porque Ele é digno de toda a nossa confiança. Não se perturbe o seu coração. Crê em Deus.
e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e preparar o lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho e para onde eu vou. Então disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus é digno de toda a nossa confiança. Ele prometeu que ele vai voltar. E a gente vive por isso. A gente vive pela volta de Cristo. É uma promessa. E ele é digno de confiança. Então, aceitar esse convite vale a pena. Vale a pena passar por tudo isso. Porque nós um dia vamos nos encontrar com ele. E que a gente possa ser colocado diante de Deus e ter o nosso coração aprovado, ter a nossa fidelidade diante dele aprovada. Que o Senhor possa olhar para a gente e dizer, servo bom e fiel. Você foi fiel naquilo que eu te pedi. Aceitar esse convite vai mostrar a nossa fidelidade, a nossa confiança, a nossa entrega total. Que nós deixamos o controle de lado, que nós estamos negando aquilo que falaram sobre a gente. Eu falei que vocês iam entender um pouquinho mais por causa disso, né? Então, eu estava orando sobre isso essa semana, sobre a palavra, sobre tudo que eu ia falar, e eu realmente senti o Senhor falando que era o momento de eu falar sobre isso. Essa palavra, ela está no meu coração desde o final do ano passado. E nunca deu certo de ouvir, né? Sempre aconteceu alguma coisa, mas eu entendi que esse era o tempo. E os últimos 2 anos, para mim, eles foram muito difíceis, assim mesmo. Vou contextualizar de uma maneira bem rápida, e eu prometo que depois disso a gente encerra. Eu cresci numa família de pais separados, meus pais se separaram, eu tinha 9 anos, e isso trouxe marcas para a minha vida, é fato. Uma separação não tem como não trazer marcas. Independente se os pais querem fazer da melhor maneira possível, sempre acontece alguma coisa. A intenção do coração é boa, apesar de que a intenção na separação não sei se é boa, mas enfim, a intenção era boa, era de proteger, mas não deu muito certo, assim. Isso trouxe muitas marcas, muitas dores, muitas feridas, e eu cresci com elas. E em um determinado momento eu lembro que eu sempre falei para mim mesma assim: eu vou cuidar de mim e eu não vou deixar ninguém me machucar. Eu era extremamente controladora e eu fiz toda a minha vida para isso, assim, para me proteger, para poder ter os meus planos, eles iam ser perfeitos e eu não ia mais passar pela dor que me causaram. Era uma defesa. E Deus foi pedindo todo esse controle ao longo de muitos anos, né? Isso veio vindo num caminho assim, um processo, num caminho devagar, mas ele veio acontecendo e eu consegui indo abrir mão de várias coisas, assim. Mas tinha coisas que eu não deixava o Senhor tocar. Realmente não deixava. E eu lembro que a minha família, ela era muito grande, assim, tinha muitos tios, muitos primos, muito tudo, assim. E eu tinha 9, 10 anos quando os meus pais se separaram. E eu acho, se eu não me engano, eu lembro que teve mais um depois, mas se eu não me engano, eu era a primeira ou a segunda das primas, assim, da família, que era filha de pais separados, que tinha acontecido tudo isso. E logo depois que aconteceu, devido às dores, eu realmente tive muitas dificuldades na escola, eu dei um monte de trabalho para os meus pais. Foi um momento muito difícil, eu realmente dei alguns trabalhos. E eu ouvia de pessoas da família, eu ouvia isso com 11, 12 anos. Tadinha, filha de pai separado, não vai dar em nada. O que vai ser dessa menina? Eu ouvi isso. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar e eu entrei na faculdade, eu falei, agora eles vão ver quem que não vai dar em nada. E eu construí toda a minha vida querendo provar para alguém que eu ia ser alguma coisa. Então, eu fiz da minha carreira o meu Deus.
o meu ídolo. Eu trabalhei para conseguir isso. E eu tinha um plano perfeito na minha vida, assim. E eu não deixava Deus tocar nele mesmo, assim. Deus pode tocar em tudo, mas aqui não. Eu não vou entregar, porque eu preciso controlar isso aqui. Contextualizando bem rápido. Um dia, há uns 5 anos atrás, eu acho, 4 ou 5 anos, meu marido sai do banho, olha para mim e fala: eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu quero viver de ministério. E eu, oi? Você está mudando tudo? Como assim? Né? Achei muito bonito, muito legal. Né? Mas conforme você vai entrando um pouquinho mais nisso, você vai vendo que, tipo assim, sai muito do seu controle. E não era para mim esse negócio de sair do meu controle. Enfim, ele falou aquilo, a vida foi indo, a vida foi seguindo, né? Enfim, a gente já liderava a célula, daí começou a multiplicar a célula, e a gente virou supervisor, e foi multiplicando bastante célula, e vinha vindo bastante célula. E eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Amém, glória a Deus. Agora eu entro, de fato, no que aconteceu nos últimos 2 anos. Contextualizei bem rápido. Eu não sei se alguns lembram, mas em outubro de 2023, a gente ficou sabendo que a gente ia ser ordenado ao diaconato. E, legal, foi uma festa, foi muito bom. Né? O Senhor estava nisso, amém. A gente estava entendendo que esse ia ser o caminho. Mas, quando aconteceu, de fato, o bicho pegou. Mas pegou feio. Eu lembro que uns dias antes da ordenação, a gente teve um tempo com o pastor Marciano e com a pastora Adri, e ela orou comigo e ela me entregou uma palavra. E ela falou assim: no próximo ano, Deus vai te espremer. Ele vai te pedir tanta coisa, mas eu sei que você vai ser obediente, você vai conseguir entregar. Gente, essa promessa foi a que se cumpriu mais rápido na minha vida, que eu já vi, assim. Ela foi tão rápida. Eu acho que foi dias, assim, não sei. Eu lembro que a gente foi ordenado, acho que no final de 2023, dezembro, começo de 2024, começou todas as crises da minha vida. Todas que vocês podiam imaginar, parece que Deus foi tirando tudo, assim. Ó. Ele veio trazendo tudo, ele veio revelando tudo, quem eu era, todas as minhas dores, todas as minhas feridas, tudo que eu tinha escondido para me proteger, ele veio trazendo. Ele veio trazendo, e, para vocês terem uma ideia, eu me sentia uma mentira. Eu falava, isso é uma mentira, ninguém sabe quem eu sou. Eu estou enganando todo mundo, isso é mentira, não pode, não é verdade isso. Eu não sou digna de estar nesse lugar. E vocês sabem de onde eu vim? Vocês sabem, não tem ninguém na minha família que seja de ministério ou de qualquer coisa assim. Eu não tenho herança, eu não tenho legado. Como assim? Não faz sentido, isso é uma mentira. E aquilo foi tão forte em mim, foi uma crise tão forte assim, que eu me escondi completamente. Completamente, eu não queria mais nada. Nada. Eu falava para o Michael assim, se eu pudesse, eu queria um caminho para eu correr e não olhar mais para trás. E assim, sumi ao ponto. Teve um dia que sempre tem uma escalinha dos diáconos que vão subir para orar aqui no domingo, né? Antes de sair de casa, ele lembra disso. Eu sentei no sofá e chorei, que nem criança. Era eu que ia subir para orar. Eu falei, por favor, pega o meu lugar, eu não quero. Eu não quero, eu não posso, isso é uma mentira. Eu não sou digna de estar nesse lugar. Quem sou eu? Eu não vou. E ele falou, não, você vai fazer. Eu falei, eu não vou sair de casa se você não me disser que é você que vai fazer. Enfim, ele foi, coitado, no meu lugar. Parecia criança, né? Mas, de fato, era uma dor real naquele momento. É engraçado, falando agora é engraçado, mas era uma dor de verdade, assim. E eu fui, parece que eu fui minguando, assim, sabe? Eu fui minguando, eu fui me escondendo. Eu não queria mais aquilo, assim, aquilo me doía. Aí, se não bastasse, no meio de todo esse processo, o Senhor começou a falar sobre eu largar o emprego. Sai do seu trabalho. Como assim? E aquilo foi ficando mais forte, no ponto de que eu não suportava mais sair da cama de manhã. De tão forte que era. Assim, eu nunca fui, meu Deus, nunca amei meu trabalho. Assim, nunca foi uma profissão que, nossa, eu amo, quero morrer fazendo isso. Não era. Não era mesmo. Mas ela tinha uma coisa que eu precisava, que era segurança e controle. Ela me dava tudo aquilo que eu achava que eu precisava. Eu conseguia controlar tudo. Eu tinha tudo certinho. E assim, se eu perdesse o emprego, eu ia conseguir outra coisa. Logo de cara, eu construí uma carreira no mercado.
Eu trabalhei muitos anos na minha profissão. Eu tenho muita gente lá fora que eu conheço. E que quando eu falei que eu ia sair do trabalho, um monte de gente veio atrás e falou assim, você está saindo por quê? Você não sai para onde? Vem trabalhar comigo então, vem para cá. E não. E teve um monte de gente que veio atrás de mim e falou assim, você já sabe o que você vai fazer? Se você não souber, eu tenho uma vaga aqui para você. Porque realmente eu tinha um nome no mercado, eu já estava ali há bastante tempo. Mas Deus falou que não, que era para eu parar. E aquilo foi ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. E o Michael sentia a mesma coisa. Ele falava assim, você já pediu a conta? Eu, não. Ele, Elaine, dá uma data, eu quero uma data. Quando você vai pedir a conta? É para você sair. E eu enrolava o menino, né? Eu estava ali enrolando. E ele me contou depois, teve um dia que ele me buscou no trabalho, e eu entrei no carro, ele falou assim, é amanhã. Tipo assim, é amanhã. Aí eu fiquei... Nossa, tá bom, então é amanhã, né? Depois ele me contou que ele encontrou com a Maressa, né? E a Maressa falou assim, Maico, você tem que mandar. Você tem que falar assim, você tem que dar uma data. E falar pra ela, é amanhã. E eu tava só postergando aquilo, eu postergava. Enfim, chegou o dia de amanhã e eu não fiz. Eu não consegui. Enfim, mas foi naquela semana, olha aí, glória a Deus. Eu fui lá, pedi a conta, foi difícil pra caramba. Mas eu fiquei até o comecinho desse ano. Eu pedi a conta no final do ano passado. Eu cumpri aviso, treinei uma pessoa. E saí nesse ano. E eu, assim, com medo. Né? Com muito medo. Mas teve um dia que o Maico estava viajando e eu estava sozinha em casa. Eu te mandei um áudio depois chorando, né? Eu estava sozinha e eu tive um tempo com Deus sozinha. Assim, eu não sei explicar o que aconteceu naquele dia. Assim, eu não sei de verdade, porque eu nunca tive essa experiência. Parece assim que Jesus estava do meu lado. E ele falava assim para mim, filha, essa fase acabou. Essa porta quem fechou sou eu. E eu tenho uma nova fase. Você não volta mais para esse lugar. Acabou. Se encerrou esse ciclo. Eu senti isso tão forte. Mas naquela hora, eu tive um sentimento de gratidão tão grande. O meu coração foi invadido por uma gratidão que eu não sei explicar. Isso só pode ser coisa de Deus. Era uma gratidão tão grande que eu falei, Deus, obrigada pelos últimos 15 anos. Obrigada pelo meu trabalho, obrigada pelo tempo, obrigada pelo sustento até aqui. Eu sei que agora é o Senhor quem vai prover. E eu estava tão confiante naquilo, mas tão confiante. Aquilo foi assim, ó, lavou minha alma, sabe? E eu falei, nossa, agora eu entreguei. E vai. Eu estava tão confiante que eu falei, nossa, agora a minha vida vai ser incrível. Eu vou ter vida de madame. Porque eu parei de trabalhar, agora vai ser, ó, demais. Eu vou orar 24 horas por dia. Vai ser assim, ó, vou ver anjos. Aí, assim, eu lembro que eu saí do trabalho, eu estava realmente nessa expectativa, assim, era realmente a minha expectativa. Eu fiquei 30 dias em casa, exatamente. Quando completou 30 dias, o pastor Marciano mandou uma mensagem para a gente veio conversar com ele e falou assim, eu quero que você venha trabalhar aqui, Elaine. Aí mas era meu ano sabático. Eu ia ficar de boa esse ano, né? E, assim, a gente entendeu que era algo de Deus, assim. A gente decidiu aceitar uma missão que ele deu. E a gente abraçou isso. E daí veio outras coisas, né? Porque daí, de fato, você está vivendo integralmente a igreja. E daí Deus vem te confrontando com outras coisas. E daí aquela realidade vem querer vir de novo. Mas por que eu? Tem gente muito melhor que eu para fazer isso aqui. Por que eu? Eu não tenho nada, Senhor. Quem sou eu? E eu lembro que um dia eu estava num discipulado com a Lenara. E ela falou para mim, e eu estava ali me chorando, falando, por que eu, Lê? Por que eu não tenho nada? E ela falou assim, Elaine, isso demonstra um coração ingrato. Porque Deus escolheu você. Você está negando isso. É verdade. E eu realmente decidi me submeter a isso, assim. Eu realmente tenho vivido esse processo todos os dias. Foram muitas entregas, muitas, assim, ao longo desses 2 anos. Foi muito difícil, porque eu realmente vi que eu estava paralisando tudo aquilo que Deus deu para mim, porque eu estava aceitando uma mentira. E eu precisava renunciar a ela. Eu entendi que eu precisava pegar essa cruz e carregar e não olhar para mais nada, porque só cabia em mim a cruz. Às vezes está faltando a gente realmente pegar a cruz e carregar.
Porque ela vai lembrar a missão, ela vai lembrar aquilo que Deus te deu. E não vai deixar você desistir. Esse é um caminho de obediência. É um processo. E a gente precisa escolher esse caminho todos os dias. Todos os dias, ele é diário. E diante de tanta coisa que eu tenho visto de Deus, de tanta provisão, de tanto cuidado, de tanto amor nesse processo, de tanto amor. Realmente, eu saí do trabalho, a renda era considerável. A gente tem menos hoje do que antes. Mas eu tenho visto e tenho recebido muito mais do que antes. Mas muito mais, assim. Eu tenho experimentado de um cuidado de Deus que eu nunca experimentei antes. Porque eu decidi entregar aquilo que Ele me pediu. Para poder viver aquilo que Ele quer para mim. E Ele realmente desmoronou o meu castelinho de areia e mostrou que o plano que eu tinha feito não era bom, não era isso que Ele tinha, existia algo maior, existia mais, porque eu não sei. E Ele não me deve nenhuma resposta. Mas Ele quis assim. Eu só estou aqui para dizer sim. Eu entendi que eu preciso falar sim para o Senhor todos os dias, porque Ele é digno da minha confiança. Ele é digno da sua confiança. Você pode entregar tudo isso para Ele. Você pode entregar o seu caminho. Você pode entregar suas dores. Você pode entregar os seus traumas. Você pode entregar tudo. Ele é digno de confiança. O Senhor é digno de confiança. Que você possa confiar nisso todos os dias. Todos os dias. E minha oração é que você experimente da boa, perfeita, agradável e vontade de Deus para você. Que você realmente possa viver todos os propósitos do Senhor para você. Porque eu sei que Deus tem um propósito para cada um. Às vezes Deus já colocou no seu coração e você está negando, você está falando, não, isso não é para mim, isso vai me expor. Isso vai expor as minhas fraquezas. Isso vai talvez mostrar de fato a minha história. E eu não quero que ela seja exposta. Eu não quero que as minhas dores sejam expostas. Eu tenho vergonha. Eu tinha vergonha das minhas dores. Eu não queria expor. Às vezes dá vergonha. Às vezes a nossa história machuca de verdade. Mas a cruz, ela é um lugar de exposição. Jesus se despiu na cruz. Ele se expôs. Porque Ele recebeu toda a nossa vergonha. Então hoje a gente pode se entregar. Porque a cruz, ela deu esse acesso. A gente tem acesso direto ao Pai. Eu realmente acredito que o Senhor quer falar hoje com muitos. Talvez Deus já falou durante a mensagem. Eu não sei qual a sua história, eu não sei qual a sua realidade. Eu não sei o que você precisa entregar, o que você precisa negar hoje. Mas eu quero orar com você. Eu sei que o Senhor é quem vai te ajudar nesse caminho, Ele quem vai te dar forças, Ele que vai te sustentar. E pode ter certeza, Ele sustenta. Ele não abandona. Ele não vai deixar que isso te deixe morrer. Às vezes a gente pensa, né? Que a gente vai morrer com essa dor. Mas eu creio que o Senhor, Ele preparou esse tempo para muitos aqui. Para muitos. Eu sei que Deus tem um propósito na sua vida. E eu quero que hoje você diga sim para esse propósito. Que você diga sim, o que você reafirme o seu sim para o Senhor. Que Ele tem todo o seu coração, que Ele tem tudo, toda a sua vida, que Ele tem tudo que você tem. Se você quiser ir achar, pode vir aqui na frente, pode ajoelhar. Fiquem livres.